Bom, eu vou fazer a leitura do texto escrito por Rodolfo Caniato, Consciência na Educação, editora Papiros, que se chama Joãozinho da Maré. Era uma vez um moleque chamado Joãozinho, que morava na favela da Maré, no Rio de Janeiro. Dali de sua favela, ele podia ver uma das grandes universidades onde, segundo lhe contavam, existiam uns verdadeiros crânios e onde se fazia ciência. E podia ver o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Isso oferecia ao menino a oportunidade de ver imensos aviões chegando e saindo. Era o que mais fascinava os olhos do moleque. Talvez por frequentar pouco a escola, por observar aviões e o mundo que o rodeia, Joãozinho seja um sobrevivente de nosso sistema educacional. Ele ainda não perdera aquela curiosidade de todas as crianças, aquela vontade de saber os como e os porquês, especialmente em relação às coisas da natureza. O moleque ainda tinha e sentia aquele gosto de descobrir e de saber, que se vai extinguindo quase sempre à medida que se vai frequentando a escola. Também não há curiosidade que aguente aquela decoreba sobre corpo humano, por exemplo, e apresentada como ciência. Além da chatice da aula sobre cabeça, tronco e membros, Joãozinho andava meio arisco com sua professora e com as aulas de ciências. Conforme manda o programa, a professora havia ensinado coisas como a Terra, o Sol, pontos cardeais, etc. Ela havia dito que era importante que eles soubessem os pontos cardeais. Em seguida, a professora ditara o ponto com as definições e características de cada um dos pontos, acrescentando. A gente acha esses pontos fazendo assim. Estende-se bem os dois braços horizontalmente para o lado. Depois, a gente vira o braço direito para o ponto em que o Sol nasce no horizonte. Esse ponto é o ponto leste. O braço esquerdo estará apontando para o ponto oeste. Bem em frente fica o ponto norte e atrás de nós estará o ponto sul. De assuntos como esse, até que Joãozinho gostava. Ele morava num barraco sem janelas, ou melhor, com aberturas que só eram tapadas provisoriamente quando chovia. Quando não chovia, todas as janelas do barraco permaneciam abertas. Isso fazia com que Joãozinho e os irmãos fossem todos os dias acordados com o sol entrando pelo barraco, iluminando suas caras logo de manhãzinha. Para o nosso herói, estava na cara que o sol, ao longo do ano, vai mudando o lugar em que aparece no horizonte. Joãozinho também tinha percebido que essa diferença é enorme. Essa grande diferença, ainda mais fácil de ser percebida devido às montanhas, das quais o sol parecia sair. Por volta do fim do ano, o sol nascia mais para as bandas do Pão de Açúcar. No meio do ano, o sol nascia mais para as bandas do Dedo de Deus, Serra dos Órgãos. A diferença dos pontos em que nasce o sol, visto de seu barraco, era evidente. Professora, que é, Joãozinho, qual é o ponto leste que a gente devemos usar? Ponto leste só tem um, Joãozinho. A senhora não falou que é o lugar onde o sol sai? Falei, e daí, Joãozinho? É que a gente vemos o sol nascer sempre em lugar diferente. Se o ponto leste é onde sai o sol, então ele, o ponto leste, está mudando, não está, professora? Joãozinho, você está atrapalhando minha aula. Desse jeito não posso dar o meu programa. É assim como já ensinei. Trate de estudar mais e atrapalhar menos. Joãozinho, moleque esperto e observador, ficou meio frustrado com o episódio, mas não lhe deu maior importância. Num outro dia, depois de pensar com seus botões e num papo com seus amigos sobre o assunto, chegou à seguinte conclusão. Ou o ponto leste não é o ponto em que o sol nasce, ou então o ponto leste não serve para nada.
Na mesma série de aulas sobre esses temas obrigatórios do programa, a professora havia ensinado outro assunto. Meio-dia é quando o sol passa a pino. Professora, que é sol a pino? É quando o sol passa bem em cima das nossas cabeças. É quando a sombra da gente fica embaixo dos nossos próprios pés. Joãozinho achara interessante o assunto, até lhe ocorrer a ideia de acertar o relógio quando o sol passasse a pino. Ao sair da sala no fim da aula, como já era quase meio-dia, valia a pena observar o que a professora acabara de ensinar. Joãozinho e os amigos se postaram ao sol para vê-lo passar a pino. A sombra ainda estava grande, também ainda não era meio-dia. Era preciso esperar a sombra encurtar. Chega meio-dia, os guris conferem com os relógios das pessoas que passam. Já era meio-dia, a sombra ainda estava grande. A turma percebe que, em lugar de encurtar, a sombra começa a aumentar de comprimento e mudar de direção. No dia seguinte, Joãozinho e seus amigos resolveram acompanhar a sombra desde cedo para não perder o momento em que ela deveria passar por baixo dos seus pés. Era preciso faltar à aula. As sombras não deixaram de existir. Então o sol não passou a pino, e isso em pleno Rio de Janeiro. Depois de vários dias de tentativas frustradas de ver o sol a pino, os guris desistem. Alguns dias depois, Joãozinho e seus amigos voltam à escola. Desta vez, não era por causa da merenda. Eles haviam ficado intrigados com o caso do sol a pino ou sem pino. Que é, Joãozinho? A gente não conseguimos ver o sol a pino, professora. Vai ver que vocês não olharam bem. Professora, mostre pra gente esse negócio, a gente queria ver. Eu não tenho tempo para isso, meninos. Tenho que sair correndo para dar outra aula na escola de Irajá. E tem uma outra coisa, faz 15 anos que eu dou essa aula e nunca ninguém me amolou tanto quanto você e seus amigos, Joãozinho. Não tem nada não, professora. A gente só queríamos entender. Alguns meses depois, já se aproximava do fim do ano e seus amigos já haviam esquecido do episódio do sol a pino. A aula terminara, faltara pouco para o meio-dia. Os garotos saem e de repente Joãozinho... Ei, turma, vem ver! A sombra está quase sumindo embaixo da gente. O sol está quase a pino. Vamos esperar mais um pouco, vamos ver o sol a pino. Dentro de mais alguns instantes, os moleques irromperam num grito de entusiasmo. A sombra desaparecera, o sol estava bem a pino, no meio do céu. Todos olharam pressurosos para o relógio da professora, que também acorrera. Não era meio-dia, que decepção! Num outro dia, Joãozinho resolve ir à aula. Nesse dia, sua professora iria dar uma aula de ciências, sobre coisas como o sol, a terra, seus movimentos e as estações. A aula começa com as definições ditadas para ponto. O verão é o tempo do calor. O inverno é o tempo do frio. A primavera é o tempo das flores. O outono é o tempo das frutas. Em sua favela, no Rio de Janeiro, Joãozinho conhece duas estações, época de calor e época de mais calor ainda, um verdadeiro sufoco de calor. Às vezes, graças a isso, um moleque sobrevivia com os trapos que um dia devem ter sido de algum garoto da Zona Sul. Flores, Joãozinho via durante todo o ano em cortejos fúnebres e casamentos. E não havia mais enterros em determinada época do ano. Casamentos havia mais em maio, mês das rosas, mês das noivas. Joãozinho também ajudava no mísero orçamento de sua família de mais de 6 irmãos e a mãe. Ele ajudava seu irmão mais velho a vender frutas na zona sul da cidade, figos de Valinhos, uvas de Jundiaí, mangas do Rio, cajus e abacaxis do Nordeste. Felizmente, esse negócio era maior depois do fim de suas aulas até o carnaval. Então, o outono deve ser nessa época? Joãozinho, observador e curioso, queria saber por que acontecem essas coisas, por que existem verão, inverno, etc.
Eu já disse a vocês numa aula anterior que a Terra é uma grande bola solta no espaço e que essa bola está rodando sobre si mesma. É sua rotação que provoca os dias e as noites. Acontece que, enquanto a Terra está girando, ela está fazendo uma grande volta ao redor do Sol. Essa volta se faz em um ano. O caminho é uma órbita alongada chamada elipse. Além dessa curva ser assim achatada ou alongada, o Sol não está no centro. Isso quer dizer que em seu movimento a Terra às vezes passa perto, às vezes passa longe do Sol. Quando passa mais perto do Sol, é que é mais quente, é verão. Quando passa mais longe do Sol, recebe menos calor, é inverno. Os olhos do Joãozinho brilhavam de curiosidade diante de um assunto novo e tão interessante. Professora, a senhora não disse antes que a Terra é uma bola e que está girando enquanto faz a volta do Sol? Sim, eu disse, responde a professora com segurança. Mas se a Terra é uma bola e está girando todo dia perto do Sol, não deve ser verão em toda a Terra? É, Joãozinho, é isso mesmo. Então, é mesmo verão em todo lugar e inverno em todo lugar ao mesmo tempo? Acho que é, Joãozinho, mas vamos mudar de assunto. A essa altura, a professora já não se sentia tão segura do que havia dito. Mas, professora, insiste o garoto, enquanto a gente está ensaiando a escola de samba na época do Natal, a gente sente o maior calor, não é mesmo? É mesmo, Joãozinho. Então, nesse tempo é verão aqui, professora. É, Joãozinho. E o Papai Noel no meio da neve com roupa de frio e botas? A gente vê nas vitrinas até as árvores de Natal com algodão. Não é para imitar neve a 40 graus Celsius do Rio, professora? É, Joãozinho, na terra do Papai Noel faz frio. Então, na terra do Papai Noel, do Natal, faz frio, professora? Faz, Joãozinho. Mas então tem frio e calor ao mesmo tempo? Quer dizer que existe verão e inverno ao mesmo tempo? É, Joãozinho, mas vamos mudar de assunto. Você já está atrapalhando a aula e eu tenho um programa a cumprir. Mas Joãozinho ainda não havia sido domado pela escola. Ele ainda não havia perdido o hábito e a iniciativa de fazer perguntas e querer entender as coisas. Por isso, apesar do jeito visivelmente contrariado da professora, ele insiste. Professora, como é que pode ser verão e inverno ao mesmo tempo em lugares diferentes, se a Terra, que é uma bola, deve estar perto ou longe do Sol? Uma das duas coisas não está errada. Como você se atreve, Joãozinho, a dizer que a professora está errada? Quem andou pondo essas ideias na sua cabeça? Ninguém não, professora. Eu só estava pensando. Se tem verão e inverno ao mesmo tempo, então isso não pode acontecer porque a Terra está perto ou está longe do Sol. Não é mesmo, professora? A professora, já irritada com a insistência atrevida do menino, assume uma postura de autoridade científica e pontifica. Está nos livros que a Terra descreve uma curva que se chama elipse ao redor do Sol, que este ocupa um dos focos e, portanto, ela se aproxima e se afasta do Sol. Logo, deve ser por isso que existe verão e inverno. Sem se dar conta da irritação da professora, nosso Joãozinho lembra-se da sua experiência diária e acrescenta: Professora, a melhor coisa que a gente tem aqui na favela é poder ver avião o dia inteiro. E daí, Joãozinho, o que isso tem a ver com o verão e inverno? Sabe, professora, eu achei que tem. A gente sabe que um avião está chegando perto quando ele vai ficando maior. Quando ele vai ficando pequeno, é porque ele está ficando mais longe. E o que isso tem a ver com a órbita da Terra, Joãozinho? É que eu achei que se a Terra chegasse mais perto do Sol, a gente devia ver ele maior. Quando a Terra estivesse mais longe do Sol, ele devia parecer menor, não é, professora? E daí, menino? A gente vê o Sol sempre do mesmo tamanho. Isso não quer dizer que ele está sempre na mesma distância. Então, verão e inverno não pode ser por causa da distância. Como você se atreve a contradizer sua professora? Quem anda pondo essas minhocas na sua cabeça?
Faz 15 anos que eu sou professora. É a primeira vez que alguém quer mostrar que a professora está errada. A essa altura, já a classe se havia tumultuado. Um grupo de outros alunos já havia percebido a lógica arrasadora do que Joãozinho dissera. Alguns continuaram indiferentes. A maioria achou mais prudente ficar do lado da autoridade. Outros aproveitaram a confusão para aumentá-la. A professora havia perdido o controle da classe e já não conseguia reprimir a bagunça, nem com ameaças de castigo e de dar 0 para os mais rebeldes. Em meio àquela confusão, tocou o sinal para o fim da aula, salvando a professora de um caos maior. Não houve aparentemente nenhuma definição de vencedores e vencidos nesse confronto. Indo para casa, a professora, ainda agitada e contrariada, se lembrava do Joãozinho que lhe estragara a aula e também o dia. Além de pôr em dúvida o que ela afirmara, ele dera um mau exemplo. Joãozinho, com seus argumentos ingênuos, mas lógicos, despertara muito para o seu lado. Imagine se a moda pega, pensa a professora. O pior é que não me ocorreu qualquer argumento que pudesse enfrentar o questionamento do garoto. Mas foi assim que me ensinaram, é assim mesmo que eu também ensino, pensa a professora. Faz tantos anos que dou essa aula sobre esse mesmo assunto. À noite, já mais calma, ela pensa com seus botões. Os argumentos do Joãozinho foram tão claros e ingênuos. Se o inverno e o verão fossem provocados pelo maior ou menor afastamento da Terra em relação ao Sol, deveria ser inverno ou verão em toda a Terra. Eu sempre soube que enquanto é inverno em um hemisfério, é verão no outro. Então tem mesmo razão o Joãozinho. Não pode ser essa a causa de calor ou frio na Terra. Também é absolutamente claro e lógico que se a Terra se aproxima e se afasta do Sol, este deveria mudar de tamanho aparente. Deveria ser maior quando mais próximo e menor quando mais distante. Como eu não havia pensado nisso antes? Como nunca me ocorreu sequer alguma dúvida sobre isso? Como posso eu estar durante tantos anos ensinando uma coisa que eu julgava ciência e que de repente pôde ser totalmente demolida pelo raciocínio ingênuo de um garoto sem nenhum outro conhecimento científico? Remoendo essas ideias, a professora se põe a pensar em outras tantas coisas que poderiam ser tão falsas e inconsistentes como as causas para o verão e o inverno. Porque tantas outras crianças aceitaram sem resistência o que eu disse? Porque apenas Joãozinho resistiu e não engoliu o que eu disse? No caso do verão e do inverno, a inconsistência foi facilmente verificada. Era só pensar. Se engolimos coisas tão evidentemente erradas, como devemos estar engolindo outras mais erradas, mais sérias e menos evidentes? Podemos estar tão habituados a repetir as mesmas coisas que já nem nos damos conta de que muitas delas podem ter sido simplesmente acreditadas. Muitas dessas coisas podem ser simples atos de fé ou crendices que nós passamos adiante como verdades científicas ou históricas. Atos de fé em nome da ciência. É evidente que não pretendemos nem podemos provar tudo o que dizemos ou tudo o que nos dizem. No entanto, o episódio do Joãozinho levantara um problema sério para a professora. Que bom que houve um Joãozinho. Haverá sempre um Joãozinho para levantar as dúvidas? Talvez alguns outros tenham percebido e tenham calado, sabendo da reprovação ou da repressão que poderiam sofrer com uma posição de contestação ao que a professora havia dito. E eu, que ia me ofendendo com a atitude lógica e ingenuamente destemida do Joãozinho, pensa a professora. Talvez a maioria dos alunos já esteja domada pela escola. Sem perceber, a professora pode estar fazendo exatamente o contrário do que ela pensa ou deseja fazer. Talvez o papel da escola tenha muito a ver com a nossa passividade e com os problemas do mundo que nos rodeia. Não terá isso a ver também com outros problemas do nosso dia a dia? Todas as crianças têm uma natural curiosidade para saber os comos e os porquês das coisas, especialmente da natureza. À medida que a escola vai ensinando, o gosto e a curiosidade vão se extinguindo, chegando frequentemente à aversão.
Quantas vezes nossas escolas, não só a do Joãozinho, pensam estar tratando da ciência por falar em coisas como átomos, órbitas, núcleos, elétrons, etc. Não são palavras difíceis que conferem à nossa fala o caráter ou o status de coisa científica. Podemos falar das coisas mais rebuscadas e complicadas e, sem querer, estamos impingindo a nossos alunos grosseiros atos de fé, que não são mais que uma crendice, como tantas outras. Não é à toa que se diz da escola, ou escola, um lugar onde as cabecinhas entram redondinhas e saem quase todas quadradinhas. Rodolfo Caniato, Consciência na Educação, editora Papiros.